Deus seja louvado. Está entrando no ar mais um trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada aqui na Avenida Abel Corrêa Guimarães, número 1284, em Vila Rica, próximo à esquina do Senai. Tem mais um trabalho, a gente está em reconstrução, a restauração está arrumando algumas coisas aqui, quando em dia, está ajeitando algumas coisas aqui no privado, né, no PV. Forte abraço para você que está ligado nesta noite abençoada, já de segunda-feira, uma noite assim bastante abafada. A previsão de chuva para quarta-feira, a previsão. Então, falando aí de chuva, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, a todos vocês. Nós estamos falando diretamente aqui de Pindamonhangaba, vocês aqui da cidade de Pindamonhangaba, toda a região aqui do Vale do Paraíba, Taubaté, Tremembé. Nossa vizinha aí, Campos do Jordão, nossa Suíça brasileira, que vem do nosso lado também, essa subia as montanhas. Forte abraço para você que está ligado aí nesta noite abençoada por Deus, nesta noite iluminada, cheia de luz, cheia de paz, cheia de energia. Mas vamos contar as novidades para vocês. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação, não importa que igreja você é, não importa se você é evangélico, se você é cristão, se você é crente, se você é católico, se você é espírita, ou outros que tem por aí, né? Tem vários, né? Somar mesmo, são vários, incontáveis. Não importa, importante, não importa a igreja que você é, importante é ter Jesus como base, né? Jesus que nos conduz, que nos leva, que Ele é a ponte até Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador. Se crê em Jesus, em Deus, e pratica aquilo que Ele mais quer, a bondade do seu coração, não fazer mal para ninguém, não querer mal para ninguém, arrepender dos erros, perdoar uns aos outros e procurar colocar a vida nas mãos do Senhor. Falha todos temos, mas nós temos um advogado que é o Senhor, que cuida de nós, médico dos médicos, advogado dos advogados, justo juiz. E vamos fazer aqui um Pai Nosso, que eu creio que a maioria todo conhece essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Aprendi sempre essa oração, né? Que Jesus deixou esse modelo de oração. Aprendi muito com o sogro do meu irmão, né? O pastor Marcos, o pastor Melquides, que é pai da uma Sônia, minha cunhada, a pastora Sônia, sempre, né? Tive convivência muito grande com ele, né? E muita coisa também aprendi com ele também, né? Uma gente maravilhosa como pessoa. Conheci ele desde que eu era bem novinha. Acho que eu ia fazer 28 anos, é isso mesmo, eu tinha 27 anos na época. Eu já conheci o pastor Zé Dias, né, muito carinhosamente Zé Dias. Né, e forte abraço para todos os familiares, para todos aí que estão ligados nesta noite. Forte abraço para você. Vou virar aqui para frente, né, que a gente está iniciando, para ver o que tem para hoje. Abraço! Olha só o mar ali, ó. Nós estamos falando aqui diretamente da avenida. Ar livre na avenida. Aqui as pessoas passam, as pessoas dá tchauzinho, as pessoas cumprimentam, às vezes param. Então a gente está fazendo espécie desse ar livre na avenida, levando a palavra. Aqui a gente não está usando microfone, nem caixa de som, nada disso. Mas devido a muita perseguição, fui muito perseguida devido a usar esses, né, caixa de som. Vinha a pessoa muitas vezes visitar, berrava, gritava, virava piroleta, chegava ali por conta própria, aumentava o volume ali, né? Teve problema com vizinhança, enfim, muita coisa aconteceu com o volume
né? A pessoa tem que ouvir o ambiente, né? Mas eles achavam não, que tinha que o quarteirão ouvir, que todo mundo ouvia. Como se diz a palavra de Deus, nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. A turma estava, né, sem comentário. Hoje é segunda-feira de cura e libertação. Lembrando para vocês que a Santa Ceia será sexta-feira santa. Sexta-feira santa, dia 3 de abril, tá chegando. Sem ser essa sexta, sem ser essa sexta na outra. Semana que vem, sem ser essa semana na outra, sexta-feira santa, 3 de abril. Gente, como voou, hein? Hoje é dia 23 de março de 2026. 23. Semana que vem, né? Semana que vem a gente tá indo já para o mês de abril, lá para o meado da semana que vem. E dia 3 de abril, já sexta-feira santa, vamos fazer uma ceia aqui, tá bom? E vamos nesse momento aqui. Olha, eu abri a Bíblia pela fé e saiu aqui, ó. Salmo 46. Salmo 46, vamos deixar até do primeiro até o 5. Eu abri a Bíblia, saiu o Salmo 46, primeiro ao 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Aqui, ó, se for ver um outro aqui na frente, que é o 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Para você mesmo, alma inquieta, coração inquieta, mente inquieta. Vamos ter essa fé perfeita no Senhor. Não se turbe o seu coração. Acalma a sua alma, crê no Senhor. Fique em paz, que as coisas vão acontecer no tempo determinado, no tempo certo por Deus, na hora certa. Não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor. Apenas confie no Senhor, que o Senhor vai mudar essa situação. Está fechando aqui. E vamos sem demora aqui, ó. As coisas que o Senhor me mostrou. Vamos lá para o primeiro. Olha o que o Senhor me mostrou. Uma certa prosperidade. Ó, está vindo uma certa prosperidade, inclusive já está acontecendo para alguns, mas para as pessoas de Deus, apesar de todo acontecimento no mundo, vai chegar. Olha lá, eu estou explicando aqui, vou explicar para vocês detalhado. Apesar de todo acontecimento que está acontecendo no mundo, os rumores, a carestia, as coisas aumentando absurdamente, postos de gasolina, supermercado, açougue, as coisas estão subindo. O minuto de preço, a pessoa aproveita a ocasião, a oportunidade que está acontecendo isso, aquilo, para altear os valores das coisas. E como eu sempre falo, quem que sofre mais? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A corda sempre vai arrebentar daquele lado mais fraco. Então, apesar de todo acontecimento no mundo, vai chegar uma certa prosperidade para as pessoas de Deus. As pessoas de Deus, pessoa que é ligada em Deus de verdade. Porque falar que é de Deus é fácil. Agora é a prova disso. É a prova disso. Né? É através das atitudes, através da obediência, naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos para o próximo aqui. Outra coisa que o Senhor mostrou. Ei, você que está cansado ou cansada de sofrer, e até sente uma moleza no corpo. O que é isso? O que está acontecendo? Cansado? Cansada de sofrer? Qual é a sua luta? Qual é a sua petição? Qual é a sua aprovação? Hoje o Senhor fala com você. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça?
Diz aqui também que até sente uma certa moleza no corpo, naquela moleza, aquela fraqueza, mas você não sabe de onde que vem. Às vezes não é estresse de nada, às vezes a pessoa não acabou de malhar e de repente aquela moleza, parece que a pessoa está pesando 1000 quilos, passos cansados, corpo cansado. Muitas das vezes é o peso da luta, o peso da prova, o peso de tantas coisas com o decorrer das décadas, dos dias, do tempo, aquilo vai dando uma sobrecarga, muitas das vezes não é física, é um emocional, muitas das vezes sofrido. E essa moleza do seu corpo, creia, o Senhor vai te ajudar a levar essa cruz, que está sendo pesada para você. Vamos para o 3. Saiba você que Deus conhece a sua história e não se esqueceu de você. Repetindo, saiba você que Deus, Ele conhece a sua história e Ele não se esqueceu de você, jamais se esqueceu de você, porque Ele conhece a sua história. Vamos para o 4. Dizer que acredita em Deus e que confia nele, a maioria falam por aí, é exatamente isso. Que dizer que acredita em Deus, que confia nele, a maioria fala por aí. Isso não é a maioria do que eu falo, entre aspas, não é a maioria mundial, a maioria das pessoas de dentro de igreja, entre aspas, né? Porque hoje em dia as pessoas estão fugindo, as pessoas estão procurando, muito não desculpa, eu não digo aquele que está acamado, senhorinha, senhorzinho, a pessoa que usa muleta, a pessoa que está trabalhando exatamente naquele horário, né? Mas essas pessoas que fogem, precisa aprender a voltar ao Senhor, precisa voltar ao primeiro amor. Também tem as pessoas crianças, adolescentes, muitas vezes a pessoa tem que ficar ali o tempo inteiro cuidando, tudo bem. Mas tem por isso mesmo tem as lives ao vivo, é como se a pessoa estivesse ali cultuando. As lives ao vivo, a palavra, e possa enriquecer o nosso ser, as nossas almas. Vamos para o 5. Saibam que é passando pela fornalha que nos faz ter mais valor. Exatamente isso. Saibam que é passando pela fornalha que nos faz ter mais valor. Nós somos mais valorizadas por Deus. É que quando nós passamos pela essa fornalha, pela fornalha da aflição, pela fornalha da angústia, pela fornalha do cansaço, do desgaste, pela fornalha da perseguição, pela fornalha de tantas coisas que as pessoas passam na sua trajetória, na sua área da vida, nessa fornalha, onde ali você sente passar aquele momento, aquela dificuldade, como que aquilo te sobrecarregasse no auge da luta, no auge da provação. Mas saiba que o Senhor te valoriza. Misericórdia, o que é isso? É isso. Ontem foi só cavalo. Ontem foi só cavalo. O Mário falou que é charrete. Eu expliquei para o Mário que é carroça. O Mário pôs na cabeça dele que é charrete. Porque eu me lembro quando eu era criança, quando eu ia para a roça, a gente ia fazer piquenique, ou ia passear na roça. E daí meu pai contratava charrete. O que é uma charrete, afinal de contas? Charrete é uma espécie de uma carroça com cobertura. É uma espécie de uma carroça, mas com uma cobertura em cima, que não cai chuva, não bate sol, enfim. Essa charrete. Né? Hoje em dia não tem, mas tinha até para alugar, né, para a pessoa, como ponto de táxi, né? Antigamente tinha aqui nessa cidade
muitas vezes é meio turística aqui, tinha esses pontos de charrete, de carroça, a pessoa que alugava para uma coisa ou outra. Hoje não tem mais, hoje é mais táxi, nem táxi, alguns táxis, mas tem o aplicativo, o Uber, né, outros, BlaBlaCar, uma coisa assim, e outros, né, veículos que conduzem, né, a pessoa, outra pessoa tem seu próprio veículo. Hoje mudou, né, mudou bastante coisa, nós estamos em outras épocas, né, esse tempo contemporâneo, muita coisa mudou. Então vamos lá, saiba que passando pela fornalha que Deus nos faz ter mais valor. Então não recua, não larga a mão, mas continua. Lembre-se da onde o Senhor te tirou. Lembre-se da onde o Senhor te tirou. Eu conheci pessoas que passaram por aqui, que trabalhava para o próprio cão dos infernos. Gente que passaram por aqui, chegou a comer carne humana de defunto. Gente que passou por aqui, chegou até a congregar, comia carne de defunto, comia. Imagina aquilo no organismo, misericórdia, o emocional, da pessoa espiritual abalado. Pessoas que passaram por aqui, foi envolvido com coisas pesadíssimas. Então, para você ver, a gente tem que estar voltado a Deus enquanto tem essa oportunidade. Tem que voltar para que o inimigo não venha puxar novamente lá para trás. Porque quando a pessoa volta para trás, fica 7 vezes pior do que era antes. 7 vezes, a casa cai 7 vezes pior. E daí o inimigo entra com uma falange, com legiões, quando a pessoa se afasta de Deus. Isso é bíblico. E não tem como não falar a verdade. É bíblico. A pessoa afastou de Deus, o inimigo volta 7 vezes pior, furioso. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Vamos para o 6. Nunca desista de Deus. Nunca desista de lutar. E nunca desista de você. Repetindo. Nunca desista de Deus. Nunca desista de lutar. E nunca desista de você, porque você pode, você é capaz, especialmente você que tem uma conexão, ou teve alguma conexão com Deus, ou tem ou teve. Saiba, o Espírito Santo de Deus está morando em nosso coração. Jesus falou: irei para meu Pai, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo, que está dentro do nosso coração. O Espírito Santo que faz essa mudança total, radical na nossa vida com Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quer saber mais? Muitas pessoas confundem. Eu estou cheio do poder. E sai virando piroleta, falando esquisito, andando de 4 e profetizando para lá e para cá. Eu estou cheio de poder. Mas o verdadeiro está cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, está cheio de uma mudança, vem do interior, vem das nossas atitudes, vem da nossa comunhão com Ele, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade, que sabemos que Deus é real, Deus existe e Deus é verdadeiro, e que isso ninguém rouba de nós. Vamos para o 7. Ninguém é perfeito nessa vida, nesse mundo tão imperfeito. Repetindo, ninguém é perfeito nessa vida e nesse mundo tão imperfeito. Se a pessoa bater no peito, eu sou o melhor, eu sou perfeito, já tá errando. Ninguém é perfeito. Ninguém. Se a gente fosse perfeito, nem aqui nós estaríamos, nem aqui. Nós estamos aqui para ser trabalhado, nós estamos aqui para ser sendo aperfeiçoado a cada dia, sendo restaurado, sendo mudado, como se diz, nos erros e acertos. Uma vida é uma trajetória de aprendizagem, de mudanças. Então muita coisa a gente vai aprendendo, vamos adquirindo sabedoria e maturidade com o tempo, não nos apegando a placar, não nos apegando a títulos religiosos,
não se apegando à religiosidade nem fanatismo, mas apegar principalmente a Deus através de Jesus Cristo, o Salvador. Para o 8. Devemos resistir aos dias maus e acreditar de que Deus está no controle. Devemos resistir aos dias maus e acreditar de que Deus está no controle. Vamos resistir a esses dias maus. Vamos resistir. Resista firme no Senhor e acredita de fato que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Portanto, levante a sua cabeça e dê a volta por cima. Reerga novamente. Nunca é tarde demais para aquele que acredita. Vamos para o 9. Quando as lutas te deixam para baixo, olhe para o alto. Quando as lutas te deixam para baixo, olhe para o alto. É tempo de a gente olhar para o alto. Como diz ali o salmista, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor. É somente Deus para nos ajudar nesse mundo que nós estamos vivendo. Um caos no planeta Terra, muitas coisas acontecendo. Mas bem-aventurado aquele que está ligado no verdadeiro, no eterno. Vamos para o 10. Olha aqui que saiu. Eleve os seus olhos para o alto e saiba que Deus está te observando. Pedindo, eleve os seus olhos para o alto e saiba que Deus está te observando. Elevar é lá para cima, para o infinito, para a eternidade. É um lugar lindo, a nova Jerusalém de Deus. Um lugar sublime, um lugar onde Deus já preparou. Jesus falou, vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então exatamente há um lugar. Os que param de respirar nessa terra já foi arrebatado. Exatamente isso. Para quem não sabe, pessoa que crê em Deus através de Jesus Cristo, de fato, parou de respirar aqui da terra, não morre. Porque não existe morte. Não existe morte. Se falar uma pessoa que existe morte, eu discordo totalmente. Não existe morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus não morreu. Ele ressuscitou e vive está. E nós vai acontecer a mesma coisa conosco. Nós não vamos morrer, nós vamos deixar de respirar e vamos continuar. Nós teremos um novo corpo. O arrebatamento, se nós for antes do arrebatamento da igreja, vai chegar nosso arrebatamento, teremos um novo corpo, uma nova morada, encontraremos nossos lá, a família ficar reunida junto, um lugar maravilhoso demais, que Jesus próprio vem levar aqueles que são dele, Jesus próprio vem buscar com seus anjos, que coisa mais maravilhosa, e o arrebatamento é de fato, né? Vai acontecer, mas ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Tem pessoas que estão falando que está sabendo o dia, a hora. Ninguém sabe o dia e a hora e o momento. Só sei uma coisa, certeza absoluta, que eu já tive no mundo espiritual, eu já tive lá. Uma coisa absoluta que eu sei é que quando a pessoa para de respirar aqui, é o arrebatamento com Jesus. Mas vai acontecer o arrebatamento que a pessoa nem da morte vai provar. Isso é fato. Vamos para o 11. Deus conhece até mesmo os pensamentos mais profundos e sonda os corações. Deus conhece até mesmo os pensamentos mais profundos e sonda os corações. Deus conhece até mesmo o pensamento mais profundo, mais complexo. E Ele sonda os corações. Um coração, quem vai conhecer um coração humano? Quem vai, né? Um ser mortal que vai conhecer um coração humano, que se passa dentro de um coração humano. Um coração humano é como um oceano profundo, onde existe muito segredo e muitas coisas que cada um sabe o que se passa. O coração coligado com a mente, coligado com a alma. Vamos para o 12. Vamos orar e pedir livramento para Deus por
por essa grande violência mundial. Exatamente. Está acontecendo uma violência sem medida por aí, pessoal. E a turma está desapercebida, viu? Vamos orar e pedir livramento para Deus por essa grande violência mundial. É momento dessas pessoas que se afastaram de Deus voltar correndo. Porque está acontecendo como as 10 virgens. Somente 5 tinha azeite na lamparina. As outras metade não tinha nada. Não tinha nada. Não estava vigilante. Não estava nem aí. Aquela palavra que fala desse sermão das 10 virgens. Hoje em dia, nesse tempo contemporâneo, eu acredito que muito mais. Porque se fosse medir mesmo no dia atual que estamos, desse 10 virgens, um exemplo, uma entre as 10 estaria ali com azeite transbordante. Eu falo assim no sentido assim, de milhares, né? De milhares, 1% 1% estaria aqui esse azeite transbordante. Porque diz a palavra que um terço da população irá com o Senhor no arrebatamento. 1/3 da população. Como está as nossas vidas com Deus? Estamos conectados? Estamos ligados? Estamos focados? Estamos ali? Ligados a Deus? Vamos orar. Vamos orar com grande livramento por essa grande violência, porque a violência mundial está aí, ó, da porta para fora. Às vezes nem para a porta para fora, vem dentro da casa mesmo. Pessoas aí, um contra o outro, se levantando, agredindo, violências hediondas até mesmo, dentro de casas, né? Dentro de 4 paredes, né? Fora nem se fala, no mundo aí que está havendo essa violência, que está sendo agressiva. Oremos e apresentamos o Senhor por nossas vidas e para nossa família. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, está derrubando a sua própria casa. Porque nós somos a coluna. Nós somos a coluna. Nós que sustentamos a nossa própria casa, a nossa própria família. Nós somos a coluna. Vamos aqui para o 13. Oremos principalmente pelo Brasil. Está sendo um escândalo mundial. Exatamente isso. Infelizmente. Oremos principalmente pelo Brasil, que está sendo um escândalo mundial. Quantos, você for lá no passado, lá em outrora, quantos imigrantes, quantas pessoas vieram a povoar esse Brasil afora, quantas pessoas vinham com um sonho de crescimento, um sonho de liberdade para esse Brasil antigamente. Quantas pessoas vieram de outros países? Minha família mesmo. Minha família veio da Holanda. Minha família, tanto do lado de pai, como do lado de mãe, vieram do país da Holanda. Holandeses vieram para esse Brasil, para povoar, com sonho de liberdade. E aí foi passando os anos, e olha só o que está virando. Misericórdia, que pé que está as coisas. Então, oremos principalmente pelo Brasil, que está sendo um escândalo mundial, mas escândalo em várias coisas, viu? Vamos para o próximo, 14. Diga não à criminalidade, diga não à violência, diga não à corrupção, diga não às drogas, diga não ao álcool, diga não ao tráfico humano, ao tráfico infantil, ao tráfico de órgãos, tráfico de escravo, ao tráfico de mulheres para prostituir, enfim, pedofilia, misericórdia, a pessoa nem fala nisso, pedofilia está acontecendo por aí, abuso infantil, né, e violência infantil, abuso infantil, está acontecendo tantas coisas por aí, brutalidade, e tantas coisas mais. Se eu for falar aqui, vamos tirar no ar, no tapa, porque, gente do céu, isso está acontecendo por aí. Olha,
é que está no finalzinho para falar escândalos mundiais tá acontecendo e coisas também, tráfico também saiu aqui do Brasil também, foi em certo lugar ali, que é o que o pessoal estava fazendo, gente do céu. Estão comendo gente, comendo pessoas, vampiros, literalmente vampiro, mas com seita diabólica, comendo gente, falando que era pizza, comendo criança, comendo gente como pizza. Essa é uma seita diabólica e tem muitos infiltrados, inclusive aqui no Brasil também infiltrado. Né? Inclusive conheci pessoas que comeu o defunto. Mas não foi só um, outras pessoas também fiquem sabendo que comeram defunto, porque aceita a levada de fazer isso. Tem pessoa que pede para a pessoa, olha, eu vou até de beber sangue, de comer carne humana. Vários casos eu conheci. E o inimigo, pessoas que, principalmente que fizeram pacto com essas coisas, ele quer levar a pessoa para o abismo. Jamais essas pessoas têm que se afastar de Deus, jamais. Porque a intenção do inimigo é matar, roubar, destruir, levar lá para o abismo, a profundeza dos infernos. A gente tem que se apegar a Deus, tem que se apegar a Deus, porque só Ele, Jesus o Salvador, Vamos deixar esse aqui, mais um, o último de hoje. Livramentos com veículos grande e longo. Olha só, livramentos com veículos grande e longo. Agora esse livramento é dos dois lados da moeda. Não é somente com esses veículos grande e longo. O que é esse veículo grande e longo? Que eu vejo pela fé, que é coisa que o Senhor tem me mostrado. Vamos citar caminhão, mas caminhão grande eu vejo como um monstro. Às vezes, aquilo ali, caminhão, aqueles onde os grandes também não tem visão total, pessoa que dirige uma motorista só, e também não tem aquela visão total, pessoa, porque eu já vi uma vez, aqui na minha avenida, um ônibus lotado de gente, e um homem parou, o ônibus ia passar, o homem queria ir para a cidade, o homem correu, não estava nem no ponto, acenou com a mão e balançou para o motorista parar, mas não estava no ponto ainda. Acredita, foi aqui na cidade, na minha avenida. O motorista não viu, não chegou, passou por cima daquele homem, esmagou na hora, óbito na hora, porque ali, ó, um carrinho nosso aqui é um peso fora do comum. Imagina um ônibus lotado. E olha, eu falo para vocês, sabe por quê? Não foi ninguém que me contou. Eu estava dentro desse ônibus como passageira. O ônibus estava lotado. O que aconteceu? O motorista não viu o homem dando sinal, passou por cima, matou na hora, esmagou o homem. O que aconteceu? A gente tem que descer todo do ônibus, como ela estava na minha avenida, ainda longe na avenida, lá na pontona, lá no final do fundo da ajuda, perdeu as voltas. Eu tive que vir a pé para casa. Porque veio polícia, veio SAMU, mas não tinha nem como, uma conta foi instantânea. Veio SAMU, veio carro de cadáver, um monte de coisa. Ônibus, caminhão, carros longos, cuidado, tanto o motorista também, que vai vir a represária, vai vir um monte de coisa, e também aquela trauma o resto da vida, de tirar a vida de uma pessoa, e cuidado, porque eles não têm visão. Aqui na nossa cidade, aí já atropelaram um menino de bicicleta, atropelaram um adolescente de bicicleta. O caminhão não viu, o adolescente de bicicleta estava passando e o caminhão passou por cima, matou na hora, adolescente de bicicleta, e era o único filho de um casal, o único filho
de um casal que estava adolescente de bicicleta, e eles penaram, não podia ter filho, demorou para ter, só tinha aquele único filho, e o caminho foi atropelado aqui na nossa cidade. Nossa cidade. Uma conhecida minha, estava vindo de bicicleta, conhecida minha de anos, vindo de bicicleta, só que ela não foi caminhão, foi ônibus. O ônibus não viu, passou por cima, matou na hora. Cuidado, 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 porque a cidade tá aumentando o número eles não têm visão, cuidado com o caminhão e com o ônibus, veículos grandes, cuidado, e não fique atrás não, porque devido ao freio também, já vi casos também aqui nas avenidas, de carro ficar atrás de caminhão, seguindo, só atrás de caminhão, seguindo caminhão, e veio outro caminhão por trás, perdeu o freio, e o carro de passeio estava no meio, e foi vários casos aconteceu isso, o carro só atrás do caminhão, virou uma lata de sardinha, porque o caminhão de trás bateu no caminhão que estava na frente e o carro estava no meio, virou uma lata de sardinha, porque hoje em dia as fuzilagens, as coisas, as latarias dos carros hoje são fracas, esmagou, e todas as pessoas que estavam dentro do carro também, acabou com aquelas pessoas, acabou com aquelas vidas, misericórdia, cuidado com o caminhão, com o carro grande, cuidado, veja ali como um monstro, veja, porque eu vi muita coisa, eu falo de experiência, cuidado com veículos longos, também cuidado com um avião pequeno, cuidado, que o Senhor me mostra demais isso, eu vejo isso direto, eu não sonho normal que nem os outros, eu sou arrebatada direto, eu não sonho normal, eu tenho premonição, eu vejo isso desde que eu nasci ao mundo, desde que eu vejo as coisas, eu vejo o que vai acontecer, eu vejo quem está no quarto, na outra casa, eu vejo a roupa que a pessoa está usando, como a pessoa está sentada, eu vejo quem vai vir em casa, eu vejo muita coisa, muitas vezes a pessoa está falando comigo, está dando risadinha, conversando, e eu vejo quando é falsidade, eu vejo quando a pessoa está com inveja por trás, eu vejo que a pessoa está com coisa que está falando, eu vejo isso, eu vejo, às vezes eu fico, por que eu vejo essas coisas? Mas eu tenho que me acomodar com isso, porque é um dom que eu tenho. Cuidado com avião pequeno, avião que você sempre mostra esses aviões pequenos caindo, eu vi vários aviões pequenos caindo, vários nessa trajetória, alertando, cuidado, alertando, cuidado com esses aviões pequenos, esses aviões de táxi, esses aviões bimotor, esses aviões particulares, esses aviões ali para cair, o Senhor me mostrou caindo, eu via caindo, e anos eu vejo sempre a mesma visão, e um diferente do outro, eu vejo o barulho dele caindo, eu vejo a virada dele virando assim como se fosse pousar a asa para baixo, o barulho bem alto, eu começo a ficar com os olhos arregalados no sonho, meu espírito sai, e eu vendo, sai daí, eu avisando para a pessoa sair, e caindo, misericórdia, eu arrepio só de pensar nisso, cuidado com avião pequeno, cuidado com água estranha, você que vai para mar, para piscina, para lugar, cuidado com água estranha, cuidado com águas estranhas, cuidado onde você vai colocar seu pé, cuidado com águas estranhas, alerta, e também aqui muito cuidado com pessoas desconhecidas, cuidado com quem vai na sua porta, cuidado, que aquilo ali na avenida, misericórdia, meu Senhor, parece balão cor-de-rosa, 2 balões cor-de-rosa, voando ali do nada, cuidado, livramento, vamos fazer agora, vamos fazer a parte material, Deus, olha o estouro, a gente falando de livramento, viu, vem, olha o Mário, vamos fazer aqui, virar que fazer o Pai Nosso, estou arrepiada até agora, gente, arrepiada até agora, gente. Arrepiada até agora dos acontecimentos, gente do céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino.
Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Deus livre a minha casa, a mim e as familiares. Livre e guarde a ele na proteção do Altíssimo. Abrace o seu manto sagrado, a minha casa e os meus familiares, e também os meus familiares de Deus, os verdadeiros povo de Deus, que protege muito os verdadeiros povo de Deus, e que muitos venham se voltar para o Senhor enquanto é tempo. Agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.